Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Myron Marques, do Instituto Federal Goiano Campos Séries, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força de Lorentz. A gente viu nas aulas passadas que fios percorridos por corrente elétrica geravam campos magnéticos, e esses fios poderiam ser conformados em diversas geometrias. Ele poderia ser um fio retilíneo, poderia ser um fio enrolado numa espira, com quantas voltas eu quisesse. E esse fio também poderia ser enrolado na forma de um solenoide. E cada uma dessas estruturas geométricas tinha um campo magnético característico, fácil de ser calculado, principalmente na região central. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre força de Lorentz. Então, para a gente começar, suponha o seguinte. Suponha que a gente tenha um ímã, tá? A gente tem um polo norte vermelho. Sabemos que o polo norte sempre é a estrutura em vermelho do ímã. E aqui a gente tem um polo sul. Naturalmente, né, a gente vai ter as linhas de campo magnético saindo do polo norte e indo para o polo sul, fazendo com que aqui nessa região haja um campo magnético. Provavelmente existe uma região aqui em que o campo é mais ou menos uniforme, tá? Agora a gente supõe o seguinte, que venha viajando de algum lugar uma carga Q com uma velocidade v. Aqui a gente colocou a velocidade v atravessando perpendicularmente as linhas de campo, mas não necessariamente essa velocidade tem que ser nessa conformação. Ela poderia fazer um ângulo θ com o campo magnético. Inclusive, vamos falar sobre isso mais adiante. Então, a gente tem uma região de campo magnético que tem uma carga em movimento, passando nessa região de campo magnético. O que Faraday percebeu, mais para frente Lorentz sintetizou, foi que essa carga em movimento na presença de um campo magnético sofre uma força F. Ele descobriu que essa força F ela é perpendicular tanto à velocidade quanto à direção do vetor de indução magnética. Então, essa força, né, ela é muito intrigante porque ela é precursora das ideias que mais adiante se tornarão motor. Né? É a ideia precursora do funcionamento dos motores elétricos, dos quais, né, ninguém vive sem hoje em dia. Vamos olhar essas direções um pouco mais a fundo. Essa direção da velocidade da carga, né? A direção do campo magnético e essa força que a gente está interessado que a carga sofre, certo? A gente tem uma carga viajando a velocidade v nessa direção, tem um campo magnético nessa direção e essa carga está sujeita a essa força F devido à presença dela em movimento no campo magnético. Agora, se a gente prestar atenção, né, nessas direções, foi o que Lorentz conseguiu sintetizar, e essa força, né, a força que a carga sofre, antes a gente já conhecia, né, a gente já conhecia de formalismos anteriores, né, que a carga vezes campo elétrico correspondia à força elétrica, certo? Só que agora existe uma nova componente, a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, também representa uma força que a carga sofre. Então essa aqui é uma força eletromagnética que a carga sofre. Tá? Essa força ela é conhecida como a lei de Lorentz. Então se você tem uma carga submetida a um campo elétrico e essa carga está em movimento, uma região em que também existe campo magnético, essa, né, é a força total que a carga vai sofrer. Agora, a gente precisa prestar muita atenção nesse sinal de vezes aqui. Se você observar bem, a gente está multiplicando dois vetores. E não é aquela multiplicação com pontinho que a gente entendia como produto escalar. Isso aqui é um produto vetorial. Um produto vetorial tem como módulo, né, o módulo desses vetores. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas ele dá como resultado o produto vetorial entre dois vetores, dá como resultado um terceiro vetor. Então, o produto vetorial gera um vetor. E esse vetor ele é simultaneamente
perpendicular tanto ao vetor 1 quanto ao vetor 2. Nesse caso aqui a gente tem um vetor que é a velocidade e outro vetor que é o vetor indução magnética. Então a força, esse produto vetorial, né, vai ter uma direção e um sentido, vai ser um outro vetor perpendicular tanto à direção da velocidade quanto à direção do vetor campo magnético. Naturalmente, nessa carga que a gente tomou como exemplo, ela está viajando aqui no espaço, então não necessariamente ela se caracteriza como uma corrente elétrica. Então a gente pode assumir que nessa equação que caracteriza a lei de Lorentz, o campo magnético é nulo, certo? Ora, se o campo magnético é nulo, a gente vai entender que a força, né, que a carga sofre, então, vai ser o quê? O produto da carga vezes a velocidade em que a carga está viajando, vetorial, indução magnética, tá? Então a força de Lorentz vai se resumir apenas à contribuição do campo magnético, já que a gente assumiu que o campo elétrico é o quê? É nulo. Agora, se a gente, né, observar bem, deixa eu voltar isso daqui. Como que a gente vai determinar, uma vez que a gente conhece a direção da velocidade e o sentido, a direção das linhas de indução magnética, como que a gente descobre a direção e o sentido da força magnética advinda desse produto vetorial? É só usar a regra da mão direita. Da mesma forma que você usou a regra da mão direita para descobrir o sentido e a direção do campo magnético, quando a gente tinha correntes em um fio condutor, a gente vai usar essa mesma mão para determinar a direção da força magnética. Tá? É só usar a mão direita. Então imagine que a gente tem um vetor A, é esse vetor em verde, certo? E a gente tem um vetor C, B, é esse vetor em vermelho. Se a gente quer saber o produto vetorial entre A e B, basta a gente levar os dedos acompanhando direção e sentido de A, leva os dedos acompanhando A e gira esses dedos para encontrar o vetor B. Uma vez que a gente faz esse giro, o polegar já vai estar dando a direção e o sentido do produto vetorial entre eles, que aqui no caso é o quem? É C, certo? Então, basta fazer o quê? Leva a mão na direção do primeiro vetor, gira essa mão para os dedos encontrarem o segundo vetor e o polegar já vai estar na direção e sentido do terceiro vetor, que é o produto vetorial entre esses dois. Tá certo? Então, se a gente fizer esse exercício aqui, ó, para o nosso caso, a gente vai ver é produto vetorial entre V e B, certo? Então a gente leva os dedos nessa direção e gira a mão para encontrar B. Uma vez que a gente girou a mão para encontrar B, campo, a direção e o sentido da força só pode ser esse daqui. É como se essa mão nossa aqui, ó, na verdade é como se essa mão aqui tivesse girado para cá, né, e dá certinho para o nosso caso. Leva as mãos no rosa, encontra o azul, o dedão vai estar exatamente apontando na direção e sentido do verde. Então essa é a regra da mão direita para a gente descobrir a direção e sentido de um vetor advindo de um produto vetorial. Agora a gente sabe a direção e sentido, né, de um produto vetorial. Como que a gente determina então o módulo? Vocês lembram lá do produto escalar? A gente sabia que tinha um vetor V e um vetor B. O produto escalar entre eles era o quê? Era o módulo de V vezes o módulo B vezes cosseno do ângulo entre esses vetores, certo? Agora, quando a gente tem um produto vetorial entre dois vetores, né, a gente lembra aqui, ó, que a força estava sendo dada por Q B vetor B, certo? Ora, a carga é um parâmetro constante, ela continua aqui.
A velocidade, vetor B, vai ser o quê? O módulo da velocidade, por isso que a setinha aqui sumiu, certo? Vezes o módulo do vetor campo magnético, vetor indução magnética, vezes o seno do ângulo entre eles. Então é o contrário, né? Se a gente for pensar em termos de seno e cosseno, o produto vetorial usa o seno, o produto escalar usa o cosseno. Então, para a gente calcular o módulo de um produto vetorial, basta calcular o módulo de um vetor, vezes o módulo desse segundo vetor, seno do ângulo entre eles, certo? Então, suponha o seguinte, a gente tem uma carga Q, que está viajando aqui para a direita, com velocidade V, certo? E aí ela passa por um campo magnético que aponta nessa direção, certo? Se a gente usar a regra da mão direita, né? Olha a regra da mão direita. Leva a mão na direção da velocidade, os dedos encontram o B. Então, a força magnética, a força, né, de Lorentz, devido à componente magnética, só pode ser quem? Esse vetor verde aqui para cima, tá certo? E θ, quem que é θ? É o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, certo? É o ângulo entre eles. E aí você tem que notar o seguinte, ó. Esse vetor resultante, ele é perpendicular à velocidade e ele também é perpendicular ao campo magnético, certo? Aqui é B, aqui é V. Ele é perpendicular a ambos ao mesmo tempo. É como se o vetor V e B formassem um plano, certo? Eles estivessem presos a um plano. Então, o vetor força, ele vai estar perpendicular a esse plano. E se os dois estão no plano e eu tenho um vetor perpendicular ao plano, naturalmente esse vetor também está perpendicular aos dois, já que os dois estão presos no plano. Certo? Então vamos lá. A gente sabe que a força, né, o módulo da força de Lorentz, no caso que a gente só tem campo magnético, é dado pela carga vezes a velocidade, vezes o módulo, né, da indução magnética, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e a linha de indução magnética. A gente tem 4 casos, na verdade. Vamos estudar cada um deles. Imagina o seguinte. A carga, vou mudar de cor aqui, a gente não confundir. Imagina que a velocidade é zero. A velocidade dessa carga é zero. Ora, se a velocidade é zero, isso aqui tudo foi zero, certo? Então a força só pode ser zero. Beleza? E o ângulo entre a velocidade e o campo magnético for zero ou 180 graus, a gente sabe que seno de zero e seno de 180 graus dá zero. Então a força vai ser zero nesses casos. Ou seja, né? O que significa a velocidade e o campo magnético estarem na mesma direção? Significa o seguinte, ó. Eu tenho campo magnético para cá, certo? E aí se a velocidade minha tá para cá, a partícula, ou se a velocidade da partícula tá para cá, essa aqui está fazendo 0 graus com a linha de campo, essa aqui está fazendo 180 graus. Está na mesma direção, só que sentido contrário, certo? Significa que a força que essa carga vai sofrer vai ser o quê? Zero. Ou seja, quando a carga está alinhada com as linhas de indução magnética, a força que ela sofre é o quê? Zero. Tá certo? Lembra sempre disso. É isso que está dizendo essa situação 2. E tem a situação 3, em que a gente tem as linhas de campo magnético. E aí a carga ela é jogada perpendicularmente, ela faz ângulo de 90 graus. Então eu jogo a carga para cá, ou eu jogo ela para cá, certo? Tudo isso aqui está fazendo 90 graus com a linha de campo. Ou inclusive eu posso jogar ela entrando no plano, ou ela pode estar saindo do plano. Em todos esses casos, a carga vai ser perpendicular ao campo, certo? Então, quando a gente tem uma direção perpendicular, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético está fazendo 90 graus,
A gente sabe que seno de 90 é o quê? É 1. Então, toda essa equação se resume ao quê? A força é igual a QV vezes B, certo? Agora, esse terceiro caso ele é muito peculiar. Por quê? A gente já sabe que quando a gente tem uma carga, né, indo na direção perpendicular, na direção ao encontro, né, com o campo magnético, ela vai sofrer uma força. E essa força ela é perpendicular à velocidade, certo? A gente viu anteriormente. Agora, em que situação da mecânica vocês lembram que a força era perpendicular à velocidade? Ah, em que situações a força é perpendicular à velocidade? Vocês vão ter que lembrar. Remete a coisas que giram. Então, essa força, quando ela é perpendicular à velocidade, ela é conhecida como força centrípeta. E ela obriga aquele corpo que está em movimento a realizar uma órbita circular. Certo? A gente sabe, então, que essa força magnética vai obrigar a partícula, né, a carga a fazer uma órbita circular. A cor aqui. A gente sabe, então, que essa força magnética ela vai ser a própria força centrípeta, né, que prende a carga nessa órbita circular. A gente sabe que a força magnética já está aqui, é QVB, substituir ela aqui, certo? E que a força centrípeta é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Com essa equação aqui, ó, é possível descobrir qual vai ser o raio da órbita de uma carga que entra perpendicularmente num campo magnético. Basta a gente isolar o raio aqui, né? Essa velocidade com essa velocidade vai cortar, vai sobrar só uma velocidade de K. O raio troca de lugar com QB. A gente vai ter que o raio é massa vezes velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Certo? Vamos continuar. Sabendo que esse é o raio, né, da órbita centrípeta, quando uma carga entra perpendicularmente no campo magnético, vamos supor isso daqui, né? A gente tem uma região em que o campo magnético está entrando no plano, certo? As linhas de campo estão entrando nessa página branca. E a gente tem uma partícula, né, de carga Q, que entrou nesse campo de repente com a velocidade V, que está aqui para a gente à esquerda, certo? Se a gente fizer a regra da mão direita, levar a mão junto com V, encontrar B entrando no campo, no plano, né? A gente vai ver que essa carga vai sofrer uma força F para baixo. V vetor B vai dar uma força F para baixo, certo? E olha só, e como essa força é uma força centrípeta, ela é perpendicular à velocidade, então ela obriga a partícula a ficar presa a uma órbita circular, né? Essa vai ser a órbita da partícula, certo? Em cada ponto em que ela estiver, vamos supor que ela esteja aqui, ó, onde o mouse está piscando. Se ela estiver aqui, a gente fizer a regra V vetor B, vai ter o mesmo assim. Se ela estiver aqui, a velocidade está para cá, certo? Quem fizer a regra da mão direita, velocidade vezes campo magnético que está entrando, a força é para dentro. Então, onde quer que ela esteja ao longo desse círculo, a força é para dentro, sempre prendendo a partícula para o centro. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, à direita também vai ser a mesma coisa. E aqui, né, a gente tem um raio da órbita, né, um raio do círculo no qual a partícula está presa. Partícula com carga aqui, tá? E aí, ó, a gente sabe o seguinte, ó. Como o movimento é circular, né? Olha só, a gente tem V aqui, não tem, nessa equação? A gente tem velocidade nessa equação. A gente lembra que velocidade é o tanto que o objeto anda, o tempo que gasta, certo? E se a gente olhar para isso aqui, um círculo, a gente sabe que uma volta completa tem o tamanho de 2πr. Então, quando a partícula dá uma volta completa, ela anda 2π vezes o raio, certo? E a gente sabe que para dar uma volta completa num movimento circular uniforme, esse tempo que demora para dar uma volta completa a gente chama de período.
certo? Lembra que tal aí, ó, igual ao período, tá? Período. Dá uma revisadinha na mecânica, tá? Então, se a gente substituir ΔS e ΔT nessa equação, ΔS é 2π vezes o raio e o tempo relacionado a essa volta é o período, certo? Aí, a gente lembra que o raio, né? Dessa equação aqui em cima, nada mudou. É massa vezes velocidade dividido por carga vezes campo magnético. Se a gente substituir a velocidade nessa equação, do jeito que a gente reescreveu ela aqui, a gente no lugar de velocidade vai colocar o quê? 2π vezes o raio dividido pelo período. O resto manteve na equação, certo? Se a gente simplificar isso daí, né? A gente vai ver o seguinte, que o período, esse raio com esse raio aqui já vai cortar, certo? O período vai ser, então, vou passar o período para cá, vai ser o quê? 2π vezes m dividido por QB. Se você estiver interessado no raio dessa órbita, essa é a expressão. Por outro lado, se você estiver interessado no período, ou quanto tempo demora para essa partícula carregada dar uma volta completa nesse círculo, né, nessa região de campo magnético, esse é o período. A gente sabe que quanto maior a massa, mais tempo vai demorar para dar uma volta. Quanto maior a carga, mais rápido esse tempo vai. Quanto maior o campo magnético, mais rápido ele dá a volta. Tá bom? Então agora vamos fazer um exercício, né? O exercício é o seguinte. Uma partícula de 5 microcoulombs. Ah, e tem uma coisa importante aqui. A gente está assumindo que a força é para cá, V vetor B, porque a gente está assumindo a carga como positiva. Se a gente voltar aqui, vamos voltar. Vamos voltar na lei de Lorentz vetorial. Aqui, a gente sabe que a força é dada por Q carga vezes V vetor B. A gente está assumindo que Q é positivo o tempo inteiro. Então a gente sempre vai fazer a regra na mão direita, V vetor B. Mas se a carga estiver negativa, ela vai inverter o sentido desse vetor. Então se a carga for negativa, você vai fazer V vetor B, a regra da mão direita, seu dedão vai estar apontado para um lado. Mas você sabe que o resultado é para baixo. É o contrário de onde seu dedão está apontando, porque esse menos inverte o sentido do vetor. A gente já sabe o que significa isso, certo? Vamos voltar aqui para o exercício. Então você tem uma carga de 5 microcoulombs, já está aqui o valor da carga. 5 microcoulombs é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Está com velocidade de 1000 metros por segundo. Geralmente as cargas viajam muito rápido, tá? Esses são sistemas experimentais em que a carga tem que ser rápida para verificar algum fenômeno. Formando um ângulo de 30 graus com o campo magnético. Então a gente já sabe, ó, olha aqui, ó a direção da velocidade da carga. E essas aqui são as linhas de campo magnético, certo? Então o ângulo entre eles é o quê? 30 graus. E essa é a intensidade do campo magnético, conforme representado na figura. Caracterize a força magnética que atua sobre a partícula. Quando ele pede caracterize a força magnética, significa que ele quer o módulo, a direção, o sentido dessa força. Vamos calcular o módulo, certo? O módulo já é trivial. O módulo é QVB seno de θ. A carga a gente tem, o campo, a velocidade a gente tem, que é 1000, certo? A intensidade do campo magnético a gente tem, e a gente tem um ângulo seno de 30 graus. A gente sabe então que essa força vai ser dada em quê? 2 milinewtons, né? Bem pequenininha. Agora, para a gente fazer a direção e o sentido, a gente tem que usar a regra da mão direita. Eu vou fazer o meu dedo acompanhar a velocidade e dar o giro para encontrar o campo magnético. Quando eu faço esse giro aqui, meu dedão vai ficar aqui para cima, ó, perpendicular a esse plano, certo? Ou seja, perpendicular à velocidade quando perpendicular a B. Então, qual que é a direção? Perpendicular ao plano no sentido para cima, certo? Tranquilo isso, né? Vamos para o próximo.
Ó, um elétron, agora você lembra, hein? Qual que é a carga do elétron? É negativa, tá? Essa é a velocidade dele, 3 milhões de metros por segundo. Penetra perpendicularmente um campo magnético uniforme de indução magnética 8 vezes 10 a menos 5 teslas, tá? 8 vezes 10 a menos 5 teslas. Tá? Passando a descrever uma trajetória circular conforme indica a figura. Então você tem aqui, ó, as linhas de campo estão entrando no plano. Aí você tem um elétron que vem para cá, certo? E ele faz essa trajetória. Olha só, se ele faz essa trajetória, significa que a velocidade é perpendicular às linhas de campo magnético. Então, obrigatoriamente, a órbita desse elétron vai ser o quê? Circular. Aqui tem a massa do elétron, que vocês já sabem, e a carga de cada elétron, certo? Então, calcule o raio da trajetória descrita pelo elétron entre os pontos M e N. É o raio da trajetória, a gente já sabe que vai ser circular. Então, aqui tem raio, aqui tem raio, aqui tem raio. Isso aqui é um semicírculo, né? O intervalo de tempo decorrido entre a entrada e a saída do elétron do campo magnético uniforme. A gente sabe que quando o elétron entra aqui e chega aqui, né, ele percorreu metade do círculo. Metade do círculo significa então que o período dele é a metade, certo? A gente sabe que esse tempo, na verdade, sabe que esse tempo que ele viajou aí nesse D é a metade do período, tá? A gente vai ver na letra B. Vamos para a letra A. Esses aqui são os dados: velocidade do elétron, tamanho da indução magnética, a massa do elétron e a carga. Então a força magnética é centrípeta, né? Pois V, ó, é perpendicular a B, beleza? Então a gente já sabe, né, que a força magnética vai ser a força centrípeta e sabe calcular o raio. Não pense em decorar mais uma nova equação. Você já sabe como calcular a força magnética e sabe que ela é a força centrípeta. A força centrípeta você já sabe desde muito tempo. Tá? Isola o raio, substitui, a gente sabe que o raio da órbita vai ser de quê? 21 centímetros. Tá certo? Agora vamos para a letra B. O intervalo de tempo, né, para um elétron percorrer o arco MN, né, corresponde à metade do período, como a gente viu. Aqui, ó, ele chamou o período de T, tá? Chama de T, chama de tal, não importa. Apenas lembra que isso aí você está relacionando a quê? Ao período de uma órbita circular. Certo? Então, ó, a gente lembra lá, sabe calcular o período também daquela relação. É 2π vezes a massa dividido por carga vezes campo magnético. A gente tem todos esses dados. Esse é o período. Mas o período significa uma volta completa. Se a gente voltar aqui, vai ver que o elétron não deu uma volta completa. Ele só deu meia volta. Então, ele gastou a metade do tempo da volta completa. Então, o tempo que ele gastou tem que ser a metade do período. Então, vai ser a metade disso, né? 10 a menos 7 segundos. Muito rápido, certo? Uma coisa interessante aqui é a gente pensar para que lado está a força, descobrir para que lado está a força magnética, né? A gente já sabe que se o elétron veio para cá e fez curva, a força magnética sempre está apontando para o centro, né? Vou colocar outra cor aqui, cor mais vermelha. A gente sabe que a força sempre vai estar apontando para o centro aqui, porque está prendendo ele nessa órbita circular. Mas será que é isso mesmo? O elétron entra aqui, ó, com velocidade v, certo? Se a gente usar a regra da mão direita, dedos da mão direita acompanham v e giram para encontrar b, que está entrando aqui, a força magnética só pode ser o quê? Ah, para fora. Mas espera aí, a carga do elétron é o quê? Negativa. Então, essa força é ao contrário da que eu encontrei, para dentro. Certo? Então, onde eu estiver aqui nessa superfície, a força vai estar para dentro. Beleza? Tranquilo aí? Qualquer dúvida, fórum de dúvidas, procure o professor e avante. Obrigado, até a próxima.